Então, meu Pai, eu sou tua ovelha e tanto eu quanto os meus irmãos, nós precisamos da tua palavra e da tua voz. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, de ministrar os nossos corações e esta palavra, Senhor, ela possa produzir algo ainda essa noite no coração dos meus irmãos. Senhor, eu não quero que seja amanhã e nem depois, eu peço a Ti, Deus, que seja hoje, neste dia que se chama hoje. Eu coloco meu coração diante do Senhor, os meus pensamentos, a minha mente, as minhas emoções, até mesmo esse esboço, Pai, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser mudar, muda, se o Senhor quiser falar outra coisa, fala. O Senhor é o Senhor desta casa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Você se assente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós encerramos a nossa série hoje falando sobre a mesa da reconciliação. Gente, é tão interessante. E aí eu comecei a entender o porquê que o Senhor, há uns meses atrás, quando eu estava num tempo de imersão, há uns tempos atrás eu consegui entender o porquê que o Senhor trocou a última mesa de comunhão para reconciliação. Porque eu entendi que a mesa da reconciliação é para hoje, é para esse tempo, é para esse ciclo na sua vida, é para agora. A reconciliação é para cada um de nós. Então é para esse tempo. Então, em nome de Jesus, eu te peço, fique ligado aqui comigo, preste atenção, não te distraia com nada, porque eu tenho certeza absoluta, se não com todos, com a grande maioria, essa palavra ela vai fazer diferença na sua vida hoje. Nós estivemos há 2 domingos atrás falando a respeito da mesa do amor, e nela nós entendemos que nós somos amados. Amém? Amém? Que nós somos alvos do seu amor, e de que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo já nos fala isso na sua carta aos Romanos, capítulo 8. Na mesa do amor nós entendemos que nós fomos chamados para amar, porque também foi essa a instrução de Jesus. Mateus capítulo 22, a partir do verso 37, o Senhor Jesus responde: tu amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o primeiro grande mandamento. Mas eu ainda dou um segundo mandamento para vocês, que é muito semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós olhamos para a mesa do amor, nós entendemos que somos amados de Deus. Então nós temos aí aquilo que nós conversamos semana passada, a perspectiva vertical desse relacionamento. Só que o Senhor Jesus, em Mateus 22, ele vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos aí a perspectiva horizontal do amor de Deus em nossas vidas, quando eu e você somos chamados para amar o nosso próximo. Aí no domingo passado nós conversamos a respeito da mesa do perdão, e nessa mesa nós trouxemos a compreensão do poder, assim como do dever, da manifestação do perdão em nossas vidas e por nossas vidas. Porque na mesa do perdão nós entendemos, como eu falei, a perspectiva vertical dela. Somos perdoados por Deus. Amém? Amém. Então nós devemos estender o mesmo perdão ao nosso próximo, às pessoas, e aí nós temos a perspectiva horizontal. Colossenses capítulo 3, verso 13 nos deixa isso muito claro, as duas perspectivas, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-os uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, vós fazeis da mesma forma. Então nós temos as duas perspectivas do perdão. Quando nós olhamos então para essas duas primeiras mesas, a do amor e do perdão, nós então compreendemos que tanto o amor quanto o perdão, eles, assim como na semana passada eu falei para vocês, assim como o amor, ele é a base, a fundamentação do perdão, eu digo para vocês que o amor e o perdão
é a base, é a fundamentação da reconciliação. Porque não existe reconciliação se não houver amor, não existe reconciliação se não houver perdão. Não existe. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, ele diz: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou a nós, a mim e a você, a palavra da reconciliação. Quando você vai estudar a parte grega desse termo palavra, a palavra grega aqui é logos. Se você vai para o Evangelho de João capítulo 1, verso 1 e 2, aquele que era a palavra, ali é a mesma palavra usada, logos. Ou seja, eu e você temos, o Senhor nos doutou, o Senhor colocou em nós a responsabilidade de sermos, de fazermos parte desse ministério da reconciliação, de fazer com que as pessoas compreendam que Jesus reconciliou o ser humano, aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele então é reconciliado a Deus. Nós temos essa responsabilidade na anunciação desta verdade. Quando nós falamos de reconciliação, nós poderíamos voltar a olhar a história que eu citei na semana passada, do apóstolo Paulo com o seu amigo Filemão e o seu escravo Onésimo. E nós poderíamos encontrar na carta de Paulo, na epístola de Paulo a Filemão, nós encontramos ali as três mesas, o amor, o perdão, tanto quanto a reconciliação. E nós poderíamos usar essa mesma carta, a epístola de Filemão, para falar sobre a mesa da reconciliação. Mas eu escolhi uma outra história, que nós precisamos lançar o nosso olhar, que nós precisamos lançar o nosso coração e entender que nessa história que eu quero partilhar com você, as três mesas, elas estão presentes. Nessa história que eu quero partilhar com você, nós encontramos alguns personagens. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1, e você conhece o texto. É quando Jesus aparece no mar de Tiberíades. Pedro e os seus amigos estavam pescando. Lembram do texto? Lembram do texto? A história nós já conhecemos. A história, na verdade, é uma contrafração de Mateus capítulo 26, verso 34, quando lá Jesus ele ora para Pedro e diz assim: Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Sim, é dele que eu quero falar com você essa noite. Pedrão, o sanguíneo. Pedrão, o impulsivo, o corajoso, mas Pedro, o apaixonado. Porque nós temos o costume somente de olhar para Pedro, na característica do seu temperamento como sanguíneo. Nós temos o costume de olhar para ele e ver que era o cara que pulava na frente de tudo, era o cara que tinha resposta para tudo, era o camarada que queria, ele falava primeiro, ele queria andar no mar, foi ele que falou: tu és Cristo, Filho de Deus, e depois é o mesmo cara que Jesus para trás de mim, Satanás, ele, o Pedro. E ainda que nós olhemos para Pedro somente com essa perspectiva, com essa visão, deixa eu te falar uma coisa: Pedro era um homem apaixonado por Jesus. Era um homem apaixonado por Jesus, como você, como eu. Quando Pedro, lá no pátio, ao redor daquela fogueira, daquele braseiro, se aquecendo, porque era uma noite fria, as 3 vezes que ele é confrontado, 3 vezes ele nega Jesus. Ele não negou Jesus porque ele não amava Jesus. Historiadores vão falar que ele negou Jesus por medo de ser preso como Jesus estava sendo preso. Embora o próprio Senhor Jesus havia dito que ele negaria 3 vezes. Agora, ainda que Pedro, tendo a priori escapado da prisão física, porque na 3ª vez ele sai daquele ambiente, ainda que ele tenha escapado da prisão física, Pedro ele se coloca dentro de uma prisão emocional. Pedro ele se coloca dentro de uma prisão, ele aprisiona suas emoções
Mateus capítulo 26, verso 75 diz assim: Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que ele dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E eu fui estudar a etimologia da palavra amargamente. Picros, que significa dor aguda de alma. Algo que ele não podia mais suportar, porque ele havia sido avisado, que ele não se deu conta do que ele acabara de fazer. Então o choro de Pedro não era apenas de tristeza. O choro de Pedro era um choro de um arrependimento genuíno. Ele sabia que ele tinha falhado. Mas para pensar comigo, Pedro, um dos discípulos, um dos caras mais proeminentes dos 12, bem, tinha João, o apóstolo amor, mas Pedro era o cara, sim ou não? Pedro era o cara. Ele sabia que ele tinha um futuro ministerial, porque Jesus havia preparado ele 3 anos, ele sabia de tudo isso. Então ele chora amargamente, ele chora de um arrependimento genuíno, porque ele foi avisado e ele havia falhado. Agora para pensar e se coloca no lugar de Pedro. Como é que eu vou encarar o meu chamado? Como é que eu vou encarar o meu ministério com esse peso sem tamanho, com esse peso de decepção pessoal na minha alma? Como é que eu vou encarar as pessoas e falar desse amor quando eu o nego? Aprisionado na sua alma, emoções doentes. Quantos de nós já não choramos amargamente por termos falhado com Deus? Quantos de nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, não me perdoa, eu pequei? Aquele choro de arrependimento doído. Quantos de nós choramos amargamente por termos falhado com alguém? Meu Deus, eu pisei na bola com aquela pessoa, Senhor, e agora o que eu faço? Após a sua ressurreição, na praia do mar de Tiberíades, era a 3ª vez que Jesus estava aparecendo. Era a 3ª vez que ele se apresentava aos seus discípulos. Mas esse encontro não seria um encontro qualquer. Não seria um encontro qualquer. Ele entra lá na casa do irmão lá, que eu esqueci o nome do camarada, não era Zaqueu, estou brincando. Ele entra lá, ele se apresenta, depois ele vai lá no cenáculo. Pedro, vem cá, toma aí, bota a mão aqui. Não, aquilo foi importante. Mas no mar de Tiberíades, naquela praia, aquele encontro seria completamente diferente. Porque naquele encontro seria um encontro de restauração. Por quê? Porque o amor de Deus, Deus tanto nos ama quanto nos perdoa. Por conta disso, o amor e o perdão de Deus nos restaura, e então Ele nos leva à reconciliação. Na praia nós vemos novamente uma mesa posta. Está lá na praia uma mesa posta. O verso 21, João 21, 9 diz assim: logo que eles vieram para a terra, depois daquele momento, ó Senhor Jesus, aí o texto diz que Pedro ele estava nu, então ele coloca a sua capa de pescador e pá, corre para lá. Os discípulos acabam de fazer as coisas lá, o texto depois se olha lá. E quando eles correm para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima das brasas, e pão. Peixe e pão. A mesa de novo estabelecida. A mesa de novo sendo apresentada. Na mesa da praia, na mesa daquela praia, nós vemos de forma muito clara o amor e o perdão sendo vivenciados por Jesus naquele momento. Mas por que, pastor? Gente, Pedro negou, aqueles discípulos fugiram. E aí vem Jesus cheio de amor e diz assim para eles: vem, filhos, eu tenho peixe, eu tenho pão, a mesa está posta. Somente um Deus que nos ama pode fazer algo assim. Somente um Deus cheio de amor e com perdão, cheio de graça, pode fazer algo assim. E então Ele convida eles para estarem ali. Ainda que aquela mesa na praia estivesse para todos os discípulos, preste atenção nisso. Ainda que aquela mesa na praia estivesse para todos aqueles que estavam ali, ela foi principalmente para Pedro.
Não que Pedro fosse melhor do que os outros, não porque Pedro foi o cara mais ferido, era o homem mais ferido naquele grupo de pessoas, não, porque Jesus amou e perdoou igualmente a todos. Jesus estava ali para reconciliar a todos. A mesa estava posta para todos, mas ela especialmente foi para Pedro. Essa mesa aqui é para todos, amém? Mas eu digo que até o final da palavra, ela vai se tornar especial para alguns. Ela vai se tornar especial para alguns. Pega isso aí no teu espírito. Não porque, assim como Pedro, não porque esse especial para alguns você é melhor do que todos, ou porque talvez você esteja ferido, mais ferido do que todos. Pedro, aquela mesa não foi especial para Pedro por conta disso. Aquela mesa na praia foi especial para Pedro por conta do propósito de Deus para a vida dele. Você pegou a diferença? Pegou a diferença? Juntos, Jesus, junto daqueles discípulos à mesa na praia, ele precisava restaurar Pedro da sua amargura, da sua tristeza, da sua dor. Só que muito mais do que isso, mais do que olhar para a alma de Pedro e restaurar a alma de Pedro, ele precisava restaurar o propósito de Deus na vida de Pedro. Porque se você estudar o capítulo anterior, você vai ver que Pedro, amargurado, ele chega e diz assim, ou melhor, o próprio capítulo 21, vamos pescar? Eu vou pescar. E ele levou todo mundo junto com ele. Ou seja, olha, para mim acabou, para mim não tem mais, eu neguei, Jesus não me ama mais, ok, já foi, vou voltar para a pescaria. Então, muito mais do que restaurar a alma de Pedro, Jesus precisava restaurar o propósito de Deus na vida de Pedro. Jesus precisava reconciliar a Pedro consigo mesmo e reconciliar Pedro com o seu propósito. Mesa da reconciliação nos fala sobre isso. Quantos de nós precisamos nos reconciliar? Jesus precisa nos reconciliar conosco, você com você mesmo. Porque você não consegue se perdoar por algo que você fez. Porque você acha que por conta daquilo que você errou, a sua transgressão, o seu pecado, as coisas acabaram para você. Quem foi que disse isso? Quem foi que te falou isso? Jesus precisava então reconciliar a Pedro consigo mesmo e com o seu propósito. Agora preste atenção, Jesus reconcilia Pedro consigo mesmo. Por 3 vezes, Jesus faz uma mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Ali Jesus joga Pedro num espelho das 3 negações. Ou seja, Jesus reflete as 3 vezes que Pedro o negou. Não, eu não conheço, não conheço, eu não sei quem é esse homem. Vem Jesus, tu me amas, tu sabes que eu te amo, tu me amas, tu sabes. Pô, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, as 3 perguntas de Jesus para Pedro eram o reflexo das 3 vezes que Pedro o nega. E em cada uma das perguntas de Jesus, o amor, o perdão e a reconciliação estavam presentes. Estavam ali, sendo oferecidos a Pedro, a ele. Cada sim de Pedro, a cura foi sendo estabelecida na sua alma. Cada sim de Pedro, a cura foi estabelecida no seu coração. Pedro começou a se reconciliar consigo mesmo. Peraí, o meu Jesus está perguntando se eu amo, ele sabe que eu amo. A última pergunta, Pedro se entristece, ele diz, poxa vida, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus sabia disso, mas ele precisava levar este homem chamado Pedro a se reconciliar consigo mesmo. Agora também Jesus, ele precisou reconciliar Pedro com o seu propósito. Porque para cada resposta de Pedro, sim, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então tu sabes que eu te amo. Qual foi a resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas, reconciliando ao propósito, colocando Pedro de novo na direção certa,
colocando Pedro de novo no caminho certo. Agora nós podemos agora Pedro ele pode dar continuidade na sua missão, ele pode concluir o propósito de Deus para a sua vida. E a prova que eu te dou em relação a isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 em diante, que diz: então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas ao Senhor. Propósito está restabelecido, propósito reconciliado. A praia para Pedro foi tudo o que ele precisava, porque ele é curado e ele é reconciliado ao seu propósito. E na mesa, e naquela praia, nós vemos a manifestação dessas 3 mesas. Agora ouça aí, hoje o Senhor Jesus coloca de nós a mesa da reconciliação. Acredite se quiser, estou terminando já. E nessa mesa nós compreendemos algumas verdades que são indiscutíveis. A primeira verdade da mesa da reconciliação é que o amor e o perdão de Deus são maiores do que os nossos erros e falhas. São maiores. Você errou. Volta o teu coração, volta o teu olhar para Jesus e diz: Senhor, eu pequei. Lembra do jovem, o pródigo? Pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Peguei contra os céus e contra ti, meu Pai. O amor e o perdão de Deus são maiores que os nossos erros e as nossas falhas. A segunda coisa, a segunda verdade que nós temos que compreender: Jesus sempre vai nos colocar de frente com novas oportunidades. E aqui está uma, ou aqui está mais uma. Terceira verdade: quando nós entendemos o seu amor, quando nós recebemos o seu perdão, então eu e você somos levados por um caminho de transformação e um caminho de restauração. Pastor, mas eu meio que me desconectei de Deus esses dias, eu me sinto fraco, eu me sinto distante, enfim, eu me sinto de qualquer forma, parece que as coisas não estão legais entre eu e Deus, meu coração parece que não está mais a mesma coisa. Ei, a mesa da reconciliação está para você hoje à noite. Quarta verdade que é indiscutível: Jesus sempre estará nos levando a sermos reconciliados conosco mesmo e aos propósitos de Deus para a nossa vida. Sempre. Naquela noite na praia de Tiberíades, Jesus prepara um ambiente de reconciliação para o coração daqueles homens, principalmente para o coração de Pedro. Essa noite, se você se envolveu com toda a atmosfera do culto desde o seu início, essa noite o Senhor preparou este ambiente de reconciliação para o seu coração. Então você não precisa sair de hoje daqui com sentimento de derrota, com sentimento de culpa, com sentimento de que Deus não te ama. Parece que nada mudou. Hoje tudo pode mudar. Naquela praia existia fogo, pão e peixe. Hoje nós temos a mesa do pão e do vinho da aliança. Meu Deus! Naquela praia existia a brasa, que trazia à memória o pátio onde Pedro negou Jesus, mas que agora Jesus estava transformando aquela praia, aquele braseiro, num símbolo, lá daquele pátio da queda, num lugar de cura. Hoje nós temos a mesa da reconciliação, que está chamando você de volta, para ser reconciliado consigo mesmo e com o seu propósito, ou com o propósito de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa que é algo que Deus gritou no meu coração essa manhã. Eu sei que tem pessoas aqui que de alguma forma falaram assim: o meu ministério acabou. Meu ministério acabou. Eu perdi a oportunidade, eu perdi o time, eu perdi o tempo. O
trem passou e eu não embarquei. Meu ministério acabou. Seja ele qual for. Eu sei que tem gente hoje à noite aqui que, com certeza absoluta, de alguma forma pensa: eu acho que eu não tenho mais qualquer chance, ou probabilidade, ou possibilidade de voltar a ser quem eu era. Olha aqui para mim. Esquece, porque isso não vai acontecer. Você não vai voltar a ser quem você era. Deus vai transformar você em alguém muito melhor. O que foi para aquele tempo, foi para aquele tempo. O que Deus tem para você hoje, é hoje. Então eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Porque Jesus primeiro vai curar o seu coração, para depois reconciliar você com a sua missão, aquilo que um dia Ele colocou sobre a sua vida, e que você por algum motivo acha que perdeu. Hoje é dia de você reconciliar o seu coração com Deus, e dizer: Senhor, de novo, eis-me aqui. Eu perdi o rumo, eu perdi o tempo, eu perdi o time, mas eis-me aqui. Senhor, eu quero ser reconciliado novamente com o meu propósito. Exatamente como Jesus fez com Pedro. Exatamente como Jesus fez com Pedro. Fique de pé. Preste atenção, meus queridos. A mesa da reconciliação é uma mesa para todos. Você participou da mesa do amor, você entendeu que Deus te ama. Você participou da mesa do perdão, você compreendeu que Deus te perdoa. Quantos são perdoados aqui por Jesus? Diz amém. Agora você precisa entender, querido, que aquilo que você acha que você perdeu, você não perdeu. Talvez você tenha enterrado, mas hoje chegou o dia de você desenterrar isso. Chegou o dia de você se reconciliar com Deus. Não na sua caminhada cristã, porque eu acredito que eu esteja falando com todos aqueles que já têm uma caminhada com Jesus, mas até mesmo aqueles que estão, por algum motivo, estiveram andando fora aí dos caminhos, se perderam, deu aquela escapadinha, né? Deu aquela voltinha lá fora, que você perdeu essa conexão íntima com Deus. Jesus está te convidando porque Ele quer reconciliar você a Ele. Jesus está te convidando: vem, eu estou te esperando aqui de braços abertos. Eu quero me reconciliar com você, eu quero te reconciliar a mim. Mas também existem aquelas outras pessoas que eu digo especiais, não por serem melhores do que qualquer um de nós, mas porque sabe que tem um chamado, sabe que tem um chamado, sabe que tem um ministério, mas que se deixou, como diz o texto de Paulo, se envolver pelas coisas do mundo civil, e por conta disso se afastou do seu propósito, se afastou do seu propósito, não caminha mais por ele, acha que Deus não vai dar uma outra oportunidade de exercer o seu chamado, o seu ministério. Ei, quem te falou isso foi um mentiroso, porque aquele que um dia liberou sobre a sua vida uma palavra, ele vai cumpri-la. Você só precisa dar um passo na direção dele e deixar com que ele traga você nesse tempo de reconciliação. Então, se você está afastado, ou se você está enfraquecido, ou se você está se sentindo meio longe de Deus, poxa, Senhor, eu queria estar tão melhor. Hoje chegou o tempo para você ser reconciliado e ser fortalecido. Vem você para frente. E você que sabe que vem correndo, exatamente, vem correndo. E você que sabe que tem um chamado, tem um ministério, mas acha que enterrou por algum motivo, você acha que colocou, enterrou, igual, né, o talento escondido. Hoje o Senhor quer restaurar essa verdade, essa realidade na sua frente, na sua vida. Vem para frente. Vamos lá, gente. Eu sei que tem gente aqui, mas não tenha nem dúvida. Deus não ia me deixar ser enganado. O Senhor quer restaurar ministérios essa noite. O Senhor quer restaurar chamados essa noite. O Senhor quer restaurar
ministérios, chamados. O Senhor quer reconciliar o teu coração com Ele. Pode vir bem para frente. Pode vir bem para frente. Afasta as cadeiras aí, vai jogando ela um pouquinho para trás. O teu ministério não acabou. O teu chamado não foi cancelado. Não foi. Tudo bem, por algum motivo você enterrou ele. Ok, pode ser que isso seja uma verdade na sua vida. Mas hoje o Senhor quer reconciliar isso. Te reconciliar com o seu propósito. Te reconciliar com a sua missão. Vem bem aqui na frente, para você ficar diferenciado. Vem bem para frente aqui. Os pastores, os diáconos da igreja, por favor, me ajuda aqui a ministrar estas vidas. Enquanto nós cantamos, pastores e diáconos, me ajuda a ministrar essas vidas que estão aqui à frente. Sim, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Teu amor. Na tempestade ouviu Tua voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Oh, 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 O Senhor está reconciliando ministérios aqui. O Senhor está reconciliando propósitos. O Senhor está trazendo à realidade aquilo que você achou que tinha perdido, mas você não perdeu. Sim, Jesus. Pai, nós oramos por estas vidas. Oh Deus de graça e misericórdia. Por quê? Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Oh, tua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor.
preciosos. Oh, sua canção por mim é alegria, é alegria e amor, liberdade. Os seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Ele sabe os pensamentos ao nosso respeito. Sua canção por mim é alegria, alegria, amor, misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu amor me aleluia, aleluia, aleluia. Quantos foram alcançados? Diga. Seu amor me alcançou. Aleluia. Você foi alcançado. Seu amor me alcançou. Olha aqui para mim. No comecinho do culto, o pastor Eliseu, ele me entregou essa bandeira. E ele falou: pastor, se o senhor sentir uma direção. Só que conforme ele foi falando para mim, eu tive a certeza disso. Nós, como igreja de Jesus, nós vamos orar para que a nação brasileira seja novamente reconciliada ao Senhor. Esse Brasil precisa disso. Amém? Estenda sua mão aqui para frente. Pai, no nome de Jesus, como igreja do Senhor estabelecido nesta nação, como igreja de Jesus, ainda que uma pequena parte dela estabelecido nesse estado e nessa cidade, nós levantamos a nossa voz em clamor diante ao Senhor e pedimos, meu Pai, sara, cura, restaura e resgata, Senhor, a nossa nação. Deus, nós colocamos o nosso Brasil diante do Senhor. Há tantas promessas do Senhor para a nossa nação, e nós pedimos, meu Pai, sara a nossa nação e reconcilia, Senhor, o Brasil a Ti novamente. Que as igrejas, ó Pai, desta nação, elas compreendam, Senhor, e elas entendam que elas precisam, essa nação precisa ser reconciliada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que nós, Senhor, profetizamos. Sim, o Senhor dessa nação é o Senhor Jesus. Pai, restaura a nossa nação e reconcilia a Tua igreja, reconcilia, Senhor, este país contigo. É a nossa oração e a fazemos em nome do nosso Salvador, em nome da videira verdadeira. Amém e amém, Jesus. Amém. Aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia. 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 Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos. Vamos declarar isso essa noite como uma verdade para nós. Diga a sua canção. Sua canção por mim é alegria e amor. Alegria e amor. Liberdade. Seus pensamentos são todos
Enquanto nós vamos cantando, pedir para os nossos irmãos que estão aqui para servir a ceia, vocês podem vir aqui à frente. É alegria e amor, alegria e amor. Sabe quando você não consegue ficar sobre as pernas, cara? Eu tô assim. Meu Deus, não, se mandar mais eu caio, rapaz. Se mandar mais eu não consigo descer aquilo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus, obrigado por isso, Senhor. Eu não tenho dúvida alguma que teve muitos ministérios e chamados que foram renovados e restaurados essa noite. Agora, meu irmão, faz a coisa acontecer. Faz a coisa acontecer. Pai, nós consagramos ao Senhor esses elementos, te louvamos e te agradecemos por ele. O pão continuará sendo pão, o suco continuará sendo suco, mas, Senhor, nós tomamos posse de todas as bênçãos que estão reservadas para aqueles que ceiam a mesa do Senhor. Hoje, Senhor, nós celebramos a mesa da reconciliação e nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos o privilégio, nós que fomos reconciliados em Cristo Jesus contigo, nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos participando desta mesa esta noite. Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas seja derramado, Senhor, sobre nós e dentro de nós no ato do cear. Muito obrigado, meu Pai, por esse privilégio. Abençoa esses elementos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós cantamos, os nossos irmãos podem, por favor, distribuir. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas Você encontrou o Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou. todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Alguém não recebeu os elementos? Alguém ainda não recebeu os elementos? Todos receberam, amém? Na noite em que Jesus foi traído, depois que ele parte o pão, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que da mesma maneira, naquela noite em que Jesus foi traído, logo depois que Jesus ele dá graças ao pão, ele o parte. E depois dele partir o pão, ele diz: este pão está representando o meu corpo, que será entregue por cada um de vocês. Este pão rasgado. E o judeu, ele fazia o pão sempre no formato redondo, com uma espessura máxima de 1 polegar. O judeu ele não usava faca para cortar o pão, ele rasgava o pão. Por isso que Jesus ele rasga o pão, ele diz: esse é meu corpo que eu estou partindo em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Podem comer. Vocês lembram daquilo que eu falei na semana passada? Jesus ele inaugura o seu ministério terreno nas bodas de Caná com vinho. E agora ele está encerrando o seu ministério na terra, celebrando a ceia do Senhor, instituindo a ceia do Senhor com vinho. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele toma o cálice nas suas mãos e ele diz: esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês agora, não mais com sangue de cordeiros ou de animais, mas o meu próprio sangue que vai ser vertido na cruz daquele Calvário, a fim de que os nossos pecados sejam perdoados e nós sejamos reconciliados com Ele. E todas as vezes que vocês comerem, e todas as vezes que vocês beberem, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele participe então do suco. A terra estremeceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Nosso Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Dê o seu melhor aplauso para Jesus. Queridos, eu vou pedir para nós afastarmos então as cadeiras. Queria gravar aquele pequeno vídeo com vocês. Mantenham as luzes assim do jeito que está.
Mas eu vou pedir para que ninguém fique nos cantos, para que todos venham para o meio. Pessoal lá do fundo, vem junto, vem junto. Ó que chique, você vai aparecer lá nos Estados Unidos, ó que legal. Junta todo mundo. Só vou pedir para dar um passinho para trás. Dá um passinho para trás. Mais. E eu queria pedir, junta todo mundo. O pessoal dos cantos tem que vir mais aqui mais pro meio. Eu vou ficar embaixo, Cadê o mano da filmagem? O mano da filmagem está aí? Preste atenção, eu vou descer, ok? Aqui, preste atenção. Mas, gente, sem timidez nenhuma. Bom, você já conhece o teu pastor, né? Você já sabe como é que eu sou, né? Hã? Não. Nós só vamos falar assim: bem-vindos, família Nação Forte, Flórida. Vamos testar, vamos ver como é que fica. Oi. A bandeira, nós temos que ter a bandeira. É, claro. Fica dois aí, segura a bandeira, um em cada ponta. Vamos tentar? Bem-vindos, Nação Forte, Flórida. Bem-vindos, família Nação Forte, Flórida. Bem-vindos, família Nação Forte, Flórida. Amém? Vamos tentar. 3, 2, 1. Bem-vindos, família Nação Forte, Flórida. Aí você faz aí. Tá. Se você quiser se jogar no chão, você se joga, tá tudo bem também. O pessoal da música tinha que estar aqui embaixo também, né? Não sei porque vocês não vão, vem pra cá junto. Hã? Bem-vindos, família Nação Forte, Flórida. Sim. Bem-vindos, família Nação Forte. Aí, ó, a ideia é legal, ó. Bem-vindos, família Nação Forte. Bem-vindos Bem-vindos, família Nação Forte, Flórida. Beleza? Bom, vamos junto. A gente sempre sabe que no final dá certo. Avisa nós aí, depois você faz o corte, tá? Eu vou dizer 3, 2, 1 para depois fazer a edição, ok? 3, 2, 1. Bem-vindos, família Nação Forte, Flórida! Amém?